trabalho dele, que é, primeiro, entender a diferença de jogador de clube, de jogador de seleção e Copa do Mundo, né? Essa acho que é a primeira delas. Como a gente já falava aqui, aliás, vários corintianos me xingaram até a quinta geração quando eu falei, Fagner não tem nível para jogar na seleção brasileira uma Copa do Mundo. Não tem. Não tem. Sabe o garoto da pelada? Aquele garoto da pelada na rua, da escola, que é o melhor? Sim. Aí fala, pô, esse moleque vai ser jogador. Aí ele vai na peneira no clube, nem pega na bola, ou pega pouco na bola. É mais ou menos isso. Bom para o Corinthians, seria para o Grêmio, para o Flamengo, para o Palmeiras. Aqui no nível do nosso futebol, o Fagner é um bom lateral. Não é um jogador ruim. Mas numa Copa do Mundo, aí vai marcar o Hazard. E o Hazard nem jogou em cima dele como poderia ter jogado. Se jogasse o tempo todo espetado em cima dele, o tormento seria maior. Jogou muito, hein? Paulinho. Paulinho, segunda Copa do Mundo, intocável. Por que intocável? Qual era a opção, Paulinho? Fred, aí eu leio agora no UOL depois do jogo, Fred está machucado e não colocaram porque tiveram insegurança de colocar. Então por que não cortaram? Se machucou nos treinos na Inglaterra antes de viajar para a rua, por que não cortaram? Por que não foram buscar outro jogador? Por que o Fred machucado vai para a Copa, o Renato Augusto machucado se recuperou durante a Copa, o Fagner machucado e o Arthur não teve nenhuma chance praticamente, o Luan não encaixava. Jogadores Lego, né? Não encaixa, não serve. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que o Tite acabou acreditando muito naquela conversa, aquela retórica, essa história toda um misto de um tatiquês com uma autoajuda, e foi carregando isso com ele. E achou que os jogadores com os quais ele pôde contar no Corinthians poderia contar na seleção, mas é um outro nível de enfrentamento quando você chega nessas fases de Copa do Mundo, né? Eu tenho dito aqui, eu acho que os grandes times de futebol são os dos clubes europeus mais ricos, que montam seleções transnacionais. Mas na Copa do Mundo, quando vai chegando, a peneira vai ficando mais fina, você vai encontrar seleções que contam com alguns jogadores muito acima da média. Hoje foi o caso. Teve gente fazendo votação de Brasil e Bélgica, quem é melhor, escalando Paulinho, escalando William, reservas nos seus times, e não colocando De Bruyne, não colocando Hazard. Tudo bem, tem gosto para tudo. Você em casa contrataria quem, se pudesse? O cara chega e fala, pro seu time, dobradinha aqui, os dois belgas, antes do jogo mesmo, dois belgas, De Bruyne e Hazard, ou você quer Paulinho e William? Não brinca. Nem bêbado o cara vai escolher os dois brasileiros. Pode estar mamado, o cara fala, não, me dá os dois aqui. É só acompanhar um pouquinho de futebol, gente. A diferença é muito grande. E hoje acho que isso acabou acontecendo. Claro que o Brasil no segundo tempo pressionou, criou situações. Óbvio, você perde por 2-0, você vai encurralar seu adversário vai recuar e vai esperar. Porque tem uma vantagem muito grande. A Bélgica, óbvio que respeitou o Brasil, ela sabia que se não se fechasse, ela poderia ficar exposta e cometeu muitos erros defensivos. Logo no começo do jogo deu chances ao Brasil. A Bélgica tinha problemas na defesa, apesar de ter sido bem modificada pelo técnico Roberto Martins. Aliás, mais ou menos na linha do que a gente falou aqui, depois do jogo do Japão. Isso. Ele jogou com linha de 4, em alguns momentos virava 3 zagueiros, quando o time tinha a bola, o Vertonghen virava zagueiro pela esquerda, com Kompany e Alderweireld, e aí o Munier descia, e o Chadli, que era um dos meias, com Fellaini e Witsel, abria pelo lado esquerdo e viravam um 3-5-2, uma coisa assim, né? Mas, em geral, 3-4-3 basicamente, mas em geral o time jogava quando se defendia com 4 na defesa, com 3 caras marcando no meio campo, e o De Bruyne solto, né? O De Bruyne vinha jogando como segundo volante quase ali perto do Witsel. Com a entrada do Fellaini e do Chadli, ele passou a jogar solto, como joga no City. Sim. Muitas vezes joga pela direita. A jogada que ele fez no gol, ele cansa de fazer gols assim na Inglaterra. A gente vê tantos aqui, a gente transmite o campeonato inglês. E uma jogada característica dele. Hoje, eu acho que o Martins corrigiu alguns erros de outros jogos e melhorou a equipe. Ainda assim, a Bélgica deu chance ao Brasil. E por que o Brasil não aproveitou? Porque não teve capacidade. Porque o Brasil não conseguiu aproveitar, porque o Brasil não teve competência. Paulinho não conseguiu acertar quando teve uma chance. O Gabriel Jesus teve 2 oportunidades, aos 14 e aos 35 não aproveitou. Uma com o pé, outra com a cabeça. O Neymar não conseguiu aproveitar, o Felipe Coutinho não jogou bem. Então, assim, o Brasil teve volume no segundo tempo e foi para cima. Tem que ir para cima. Tem qualidade técnica para, mesmo jogando mal, empurrar o adversário. E o adversário queria o quê? Se defender para contra-atacar. E não conseguia. Até porque o Lukaku deu uma pregada no segundo tempo, o Miranda dominou o Lukaku. Sim. Mas no primeiro tempo foi um pandemônio segurar o centroavante da Bélgica. E o Miranda sofreu um pouquinho também. Achei até que o Thiago, no primeiro tempo, consertou vários erros defensivos do Fagner, do Miranda, de todo mundo. Do Fernandinho. O Thiago jogou muito. Acho que foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo, para mim, foi o Thiago Silva. E hoje teve uma atuação, mais uma vez, muito boa. Corrigindo, como eu disse, erros dos seus colegas. Então o Brasil teve volume no segundo tempo, mas é aquela coisa, se empata, é muito mais circunstancial do que um jogo de imposição, um jogo de organização, contra o adversário que até se encolheu muito, que tinha problemas defensivos, mas que sustentou o resultado.
Né? Um adversário que muita gente debochou antes do jogo. A gente falou sobre isso aqui ontem. Né? Piadinhas, previsões de goleada, essa coisa toda, que são as lições do 7-1 que muita gente do Brasil não aprendeu. A gente continua achando que só nós brasileiros sabemos jogar futebol. Né? A Alemanha pode ser, a Argentina, como está bem, vai lá, né? Talvez aí, sei lá, a França, a Espanha, a Itália, se formar um novo time bom, tem um certo respeito. Ah, não, mas os outros não jogam nada, tudo. Eu achei que foi uma situação parecida, também como a gente discutia ontem, com o jogo de 2010 da Holanda. A Holanda venceu todos os jogos até enfrentar o Brasil, aí virou aquele jogo 2-1. Hoje não foi virada, mas acho que a Bélgica ela foi vista mais ou menos como a Holanda há 8 anos. Uma seleção que ninguém está ligando muito, ganhou, mas os adversários não são fortes. E mostrou que tem jogadores com qualidade, como a Holanda tinha naquela ocasião, tanto que foi a final, e quase ganhou aquela final contra a Espanha. Como a Bélgica tem time, eu acho que para chegar até a final. Não sei se a gente vai tirar lições, a gente que eu digo o futebol brasileiro, disso tudo, porque eu tenho observado que a repercussão da derrota, como disse outro dia aqui, sabiamente Eduardo Tironi, é a cobertura mais dócil, talvez, da história da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Os passadores de pano estão lustrando a derrota com muita energia. Não é aquele produto que faz para brilhar, Caol, sabe? Não, sim, acho que você passa no negócio de... Né? Um troféu. Caol. É um caô. Passa ali para brilhar. Estão passando ali para tentar brilhar, tentar tirar, encontrar virtudes no fracasso. A seleção brasileira é time grande. Time grande, quando perde, tem cobrança. Quando perde um jogo importante, eliminado, tem cobrança. Sim, e a cobrança é fundamental para você fazer as reflexões e você corrigir rotas. Se você fica passando pano, amigo, você vai se acostumar com a derrota e vai continuar sendo eliminado por times europeus. É a 4ª vez seguida. Então, assim, não foi nada surpreendente, mas nada não poderia ser mais, digamos assim, natural essa eliminação numa Copa do Mundo, onde grande parte dos brasileiros acreditou, pelo menos na imprensa, que o centroavante que não faz gol é bom porque ele limpa o vidro pros outros, do aquário para os outros peixinhos brilharem, como disse o Cuca outro dia, né? E muita gente concordando com isso. Né? Houve gente procurando 1001 explicações para as atuações de um jogador que é jovem, que é bom jogador, que é promissor, mas que nitidamente não estava pronto. Eu falei que outro dia, o gol contra o México, que o Neymar fez, a bola passou pelo Gabriel. O Gabriel não alcançou. Aí o Neymar foi lá e consertou, botou para dentro do gol. E que o Brasil poderia precisar de um gol que ele poderia não aproveitar. Hoje aconteceu isso. Ele teve chance e não aproveitou. Ah, vamos crucificar o Gabriel? Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele é um menino, ele é novo, ele está em formação, mas não estava preparado para ser o titular absoluto. Deu sinais disso. O Tite insistiu com ele. Ficou agarrado a essas tais convicções. É um erro do treinador. É óbvio, é evidente, né? Com a chancela de muita gente. Os argumentos que foram procurados e apresentados para justificar a permanência dele do time desafiaram a nossa inteligência. É achar que só algumas pessoas entendem de futebol, que existe só uma visão única de futebol. Que a única visão do futebol é a visão de quem olha para a parte tática, como se o futebol fosse um jogo de bonecos ali dentro do campo. Não é assim. Existe uma série de questões, inclusive as reações humanas, o nervosismo do jogador, a ansiedade, aquela coisa de ter que marcar, no caso que é o drama do centroavante, tudo isso está embutido ali dentro daquela história. Né? E o Gabriel, acho que ele não é o culpado. Ele não aproveitou as oportunidades, mas ele foi colocado ali, houve uma insistência que acho que foi indevida. Enfim, houve erros, esses erros foram discutidos aqui muitas vezes por nós antes, e acho que o Tite deve continuar, porque ele é o melhor técnico brasileiro. Acredito que ele possa tirar lições importantes daí no ciclo inteiro de Copa, se preparar melhor para um outro Mundial, principalmente entendendo as diferenças fundamentais entre os jogadores que foram úteis para ele num clube e o que é um confronto de seleções numa Copa do Mundo. Mauro tocou num ponto importante. O Tite